seja muito bem-vindo ao canal Conversas e Café. E agora, nessa série de 8 vídeos, eu vou mostrar para vocês uma entrevista que eu fiz com Ciro Gomes, na época que eu estava acabando o meu artigo de pós-doutorado na Universidade Federal do Fluminense, e que foi publicado na Revista de Economia Política e História Econômica, número 44, em julho de 2020. Depois eu vou colocar o link do PDF aqui embaixo para vocês baixarem. E também convido que vocês se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação, né, no canal Conversas e Café, canal de entrevistas inteligentes do YouTube. Então, vamos à entrevista. Lembrando que ela vai ser dividida em 8 partes. Bom, vamos lá. Então, a ideologia do trabalhismo no Brasil no século XXI. Vou comentar rapidamente com vocês um resumo da entrevista, do artigo, perdão. O artigo sugere que a ideologia trabalhista foi se transmutando ao longo do tempo, e, embora em contextos históricos distintos e com diferenças políticas e econômicas, manteve um caráter de continuidade no Brasil. Sustenta-se que o trabalhismo é uma ideologia política que vem acompanhada de uma ideologia econômica. O objetivo desse artigo é apresentar um conceito atualizado de trabalhismo e elaborar um núcleo duro dos seus elementos principais que permita classificar determinados governos pelo mundo como sendo trabalhistas. As palavras-chave é trabalhismo, social-democracia, desenvolvimentismo, nacional, social, ideologia e projeto. Bom, então os objetivos do artigo é demonstrar as transformações do trabalhismo no Brasil no século XXI, e os objetivos específicos é conceituar o trabalhismo como uma ideologia política, mostrar que ele, como uma ideologia política, vem acompanhada de uma ideologia econômica, demonstrar que o trabalhismo associado ao desenvolvimentismo nos países onde não há estruturado e consolidado um estado de bem-estar social seria o contraponto a um projeto liberal, atualizar o conceito de trabalhismo e elaborar um núcleo duro, chamado hardcore, dos elementos para o trabalhismo, e verificar quais os governos no Brasil podem ser classificados de trabalhistas a partir disso. Então, vamos lá. Né? O artigo está organizado em 3 partes. Pretende-se associar trabalhismo e desenvolvimentismo, elaborando-se uma atualização do conceito com seu respectivo núcleo duro dos elementos do trabalhismo. É apresentada as origens do trabalhismo no mundo e no Brasil, relacionando com a social-democracia dos países dentro do contexto do estado de bem-estar social. E verifica-se quais governos no Brasil podem ser classificados como trabalhistas. Então, para isso foi elaborado algumas perguntas. Então, a gente vai ouvir a opinião do Ciro Gomes e eu vou fazer algum contraponto também. Lembrando que o Ciro, ele acabou dando essa entrevista antes de ler o meu artigo, né? Que o meu artigo acabava meio que explicando toda a argumentação. E depois da entrevista do Ciro, eu atualizei algumas coisas importantíssimas que o Ciro colocou e eu acabei atualizando também no meu artigo. Então, vamos lá. Então, vamos começar a escutar o Ciro com a primeira pergunta, que foi: o trabalhismo é uma ideologia ou uma cultura política? Depois eu vou comentar um pouco sobre a resposta do Ciro. Deixa eu só abrir aqui o meu... Está esse vídeo no YouTube também, viu? Tranquilo, pode ficar à vontade. Tá. A primeira pergunta, então: o trabalhismo é uma ideologia ou uma cultura política? Bom, é uma cultura política que tem momentos de forte centralidade ideológica. Mas eu digo que é uma cultura política porque, basicamente, a afirmação do trabalhismo é uma tentativa, e no caso brasileiro, talvez a tentativa mais exitosa de todas as experiências trabalhistas no mundo, pela identidade, eu tento explicar isso, de conciliar
a ideia de iniciativa privada, de propriedade privada dos meios de produção, com um sólido, definitivo compromisso de uma institucionalização em direção à mais-valia para ser apropriada pela classe trabalhadora. Portanto, é uma coisa que tenta, em meio a uma confrontação, né, entre o marxismo-leninismo mais ortodoxo e o capitalismo liberal mais ortodoxo, ele tenta, com mais êxito, penso eu, do que a social-democracia europeia, especialmente porque a social-democracia afirma muito do seu êxito na exploração colonial, né, de periferias. Já a nossa vivência no Brasil é uma experiência sem essa exploração colonial e que tenta adaptar de uma forma muito tropicalizada e eu diria brilhante, né, uma compreensão keynesiana. Foi olhando o testemunho pragmático, né, do New Deal, né, que os primeiros trabalhistas brasileiros, Pasqualini, que é o mais exuberante de todos, começaram a desenhar, e o Getúlio Vargas consegue colocar força política, dando conteúdo estratégico de economia política a uma compreensão modernizante, que num primeiro momento, a partir do tenentismo pioneiro, apenas sonhava em modernidade, mas daí se introduzem no Brasil com grande consistência a questão nacional e de uma forma nunca xenófoba. Isso é importante também, né, ver como é que a gente entendeu a partir das concepções estratégicas do próprio Getúlio e dos teóricos do trabalhismo brasileiro, que a questão nacional não significa repudiar a integração internacional, mas significa guiar a integração internacional a partir de um claro aparato de interesses nacionais, ou do interesse nacional no singular, bem clarificado. No segundo valor, a questão do desenvolvimento. A questão do desenvolvimento é uma compreensão muito rápida, né, sem as perplexidades da social-democracia e tal, de que desenvolvimento não seria jamais consequência fatalista do espontaneísmo individual das forças de mercado. Que o desenvolvimento, na história concreta, seria muito mais produto de uma convergência estratégica de interesses privados, com uma hegemonia moral e intelectual muito claramente afirmada a partir de um setor público empoderado e líder, no sentido moral e intelectual do termo, dessa estratégia, com uma lógica, não é, de inteligência nacional, de uma burguesia nacional empoderada, inclusive do seu ponto de vista intelectual, para entender e multiplicar esse entendimento. Você imagina o Getúlio age nisso quando a elite brasileira praticamente era uma elite rural, oligárquica, assentada na monocultura, nas oligarquias rurais e numa estrutura absolutamente viciada e antiga do seu ponto de vista político. Isto é absolutamente único na história do mundo, de novo a reforçar. E, fundamentalmente, que é uma coisa que é muito comovente para todos nós que valorizamos essa memória, é a questão da pobreza. Não é a pobreza aqui entendida como uma indignidade, e que é tarefa do setor público, pelo menos a responsabilidade de superar essa miséria é do setor público, ainda que ao exercitá-la não haja preconceito nem estigma nenhum contra a iniciativa privada. Ao contrário, a ideia aqui, ao contrário da social-democracia, é de que quando o Estado necessitado for, ele deve intervir, seja de forma regulatória, e aí o pioneirismo é a consolidação das leis do trabalho, não é? Seja de forma direta, quando o capitalismo nem tem poupança, nem tem iniciativa, nem tem pretensão, nem gula, né, para fazer, o Estado intervir e fazer. Tipo a Petróleo-Brás, né, que é a Petrobras, que é talvez o exemplo mais eloquente, porque quem estuda a história sabe que na data o Brasil, todos os relatórios do mundo bipolarizado, né, nós estamos falando ali dos anos 50, do auge da Guerra Fria, os relatórios norte-americanos, os relatórios soviéticos diziam que não havia petróleo no Brasil. E é em cima da negação disso, apostando numa inteligência brasileira e na construção de um caminho que a burguesia nacional nascente não tinha apetite, nem gana, nem energia suficiente, que vai lá e faz a Petrobras a partir da negação da própria existência de petróleo. Mas você tem outras coisas, né, nessa direção da superação da pobreza, para além do regulatório e da direção imediata da estatal
como um instrumento encarregado de promover a velocidade na superação da pobreza e da miséria. Perfeito. Uma parte, aproveitando a tua resposta da primeira pergunta, tu consideraria o governo Roosevelt... Nessa parte, então, a gente já começa a segunda pergunta, que vai ficar para o próximo vídeo. Mas antes de eu finalizar esse vídeo, eu tenho que comentar algumas coisas, né, sobre o artigo. Enfim, o Ciro ele deu essa entrevista antes dele ler o artigo, e aí o Ciro traz o trabalhismo como uma cultura política. No meu artigo eu trago o trabalhismo como uma ideologia política que acaba, quando se torna hegemônica, acaba se tornando, trazendo uma cultura política. E essa ideologia política, ela geralmente vem acompanhada de uma ideologia econômica, fazendo que o trabalhismo possam ter várias ideologias econômicas que o acompanham em determinados locais do mundo. Então, tu pode ter um trabalhismo com uma ideologia econômica, outro trabalhismo com outro tipo de ideologia econômica em diferentes países, como é o caso da questão do trabalhismo inglês e o trabalhismo brasileiro. E também dentro de um mesmo país, em momentos diferentes, tu pode ter vários tipos de trabalhismo, porque essa que é a ideia central do meu artigo, que o trabalhismo é uma ideologia política que vem acompanhada de uma ideologia econômica. Então a gente tem mais 7 vídeos e eu vou convidar vocês a se inscreverem no meu canal, ficarem ligados, ativarem o sininho de notificação, para quando sair o segundo vídeo vocês já assistirem ele em primeira mão, e convido vocês a compartilharem pelas redes sociais.